Salve, fiel! Salve, família corintiana! Segunda-feira super agitada lá no Parque São Jorge. Muita repercussão depois do empate do Corinthians contra o Atlético Mineiro em casa, 0-0. Muito torcedor corintiano na bronca com Antônio Oliveira e pedindo Igor Coronado e Garro juntos no meio-campo do Timão. Vocês apoiam essa ideia? Dá para os dois jogarem juntos no time do Corinthians? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo e vamos assistir agora toda a repercussão desse empate do Corinthians. Tem informação importante também do Mercadão da Bola. O Corinthians e o Atlético Paranaense estão negociando aí troca de jogadores. Alex Santana pode parar no Timão, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à galera da Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente todas as informações do Corinthians. Muita repercussão após o empate e as informações do Mercadão da Bola. Tá bom, fiel? O torcedor corintiano gritou, mas não adiantou porque a bola não entrou, né? O Corinthians acabou jogando mal e não conseguiu vencer a equipe do Atlético Mineiro, mesmo com o Corinthians estando com um jogador a mais em campo. O Corinthians, mesmo estando o segundo tempo todo com um jogador a mais, já que o Batalha do Atlético Mineiro foi expulso no último minuto do primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu vencer a equipe do Atlético Mineiro. Se por um lado o resultado foi ruim, porque o Corinthians estava com um jogador a mais em campo, por outro, o resultado pode ser considerado bom. Mas que conversa de maluco é essa, Cereto? Mas se por um lado foi ruim, porque o Corinthians estava com um jogador a mais em campo e com um jogador a mais tinha que vencer o resultado, tinha que vencer o jogo de qualquer maneira. Por outro lado, o resultado pode ser considerado bom, afinal de contas, o Atlético Mineiro é um dos times que vai disputar o título brasileiro e o Corinthians mostrou que pode jogar de igual para igual contra a equipe do Atlético Mineiro. E agora o Corinthians vai entrar numa maratona de jogos, e o que se espera é que o técnico Antônio Oliveira tenha mais coragem para escalar a equipe. Ontem faltou coragem, principalmente nas substituições do time. Quando ele precisava vencer, ele colocou volantes dentro de campo, colocou o Maicon, colocou o Paulinho, né? Tirou um zagueiro para colocar o Ranieri de zagueiro, fez essas substituições em vez de colocar o time no ataque, em vez de colocar atacantes, em vez de colocar, por exemplo, o Garro junto com o Coronado, que é o que a torcida corintiana está pedindo. A presença dos dois, a presença do Garro e do Coronado juntos, no mesmo time. Ontem ele tirou o Garro para colocar o Coronado. Quando o Coronado entra em campo, o Coronado está entrando muito bem, está jogando muito bem. O Garro também já vem jogando muito bem há tempos. O Garro já caiu nas graças da torcida corintiana. Acontece que os dois jogam na mesma posição, mas podem fazer funções diferentes dentro de campo. O próprio Coronado já disse isso, que pode fazer funções diferentes. O Garro também já disse isso. Então, cabe ao técnico Antônio Oliveira escalar as duas equipes, os dois jogadores, os dois jogadores em campo ao mesmo tempo, porque seria um time mais ofensivo, seria uma equipe mais ofensiva para jogar contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul, por exemplo. O Juventude é um time que está vindo da Série B do Campeonato Brasileiro. É diferente do Atlético Mineiro, que briga pelo título. No caso do Juventude, o Corinthians tem a obrigação de vencer. É vencer ou vencer a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. Por sinal, o Corinthians entra, como eu disse, numa maratona. Os próximos 10 jogos do Corinthians serão complicadíssimos. Eu peguei aqui uma fatia dos próximos 10 jogos do Corinthians, vou mostrar para você. O Corinthians começa no dia 17 de abril, essa maratona termina no dia 28 de maio, maratona envolvendo jogos do Campeonato Brasileiro e jogos da Sul-Americana. Jogos dificílimos para o Corinthians nessa sequência. Vai começar contra o Juventude em Caxias fora na quarta-feira, lá no estádio Alfredo Jaconi. Depois pega o Red Bull Bragantino fora também.
2 jogos fora na sequência. O Juventude fora e o Red Bull Bragantino fora também, jogo lá em Bragança Paulista. Aí viaja para pegar o Argentino Júnior fora de casa, pela Sul-Americana. O principal adversário do Corinthians na chave, no grupo, é o Argentino Júnior, e vai ser praticamente a decisão do grupo, esse jogo contra o Argentino Júnior. Aí o Corinthians volta e faz 2 jogos em casa, mas 2 jogos dificílimo na Neoquímica Arena, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. 2 jogos dificílimos, hein? Contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Para não dizer muito, né? O Fortaleza ganhou do São Paulo na rodada de início do Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza, do técnico Vojvoda, tem uma grande equipe. Depois tem o Nacional do Paraguai fora de casa. O Corinthians pega o Nacional do Paraguai fora de casa pela Copa Sul-Americana. Joga contra o Flamengo fora de casa. Olha que bucha de canhão é essa tabela do Corinthians. Joga contra o Flamengo fora de casa. Depois recebe de novo o Argentino Júnior em casa pela Sul-Americana. Joga contra o Atlético Goianiense fora de casa. E aí encerra essa sequência de 10 jogos contra o Racing em casa no dia 28 de maio. É ou não é uma bucha de canhão? Praticamente o Corinthians vai ter feito todos os jogos da fase de grupos da Sul-Americana e terá feito jogos importantes do Campeonato Brasileiro nesses 2 primeiros meses, né? Primeiro no mês de abril e no mês de maio. Realmente é uma tabela muito complicada para o Corinthians. No Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil, na Sul-Americana também não existe jogo fácil. O que tem que fazer agora é que o Corinthians precisa arrumar o time dentro de campo. O técnico Antônio Oliveira precisa encontrar uma maneira do Corinthians jogar dentro de campo, uma maneira que seja mais ofensiva. Preciso coragem, falta coragem ao técnico Antônio Oliveira para colocar o time mais para frente. Né? Ele precisa botar o time mais para frente. Ontem, contra o Atlético Mineiro, jogando com um jogador a mais, o Corinthians tinha a obrigação de vencer e não conseguiu vencer porque faltou coragem ao técnico Antônio Oliveira. Então, vamos ver se nas próximas partidas ele consegue mexer no time ao ponto de botar, por exemplo, o Coronado e o Garro na mesma equipe. Colocando o Coronado e o Garro na mesma equipe, já vai dar liga, né? Porque são 2 jogadores de grande qualidade. O time vai ter criação, a bola vai chegar no ataque. É isso que se espera do técnico corintiano, que ele faça alterações na equipe no sentido de dar liga, que a equipe pegue entrosamento, que a equipe pegue mais futebol para conseguir vencer as equipes que estão na sequência aí do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. É isso. Salve, fiel corintiana, continuando com as informações do Timão, o Corinthians aí tá querendo a contratação do Alex Santana. E por outro lado, o Atlético Paranaense demonstrou interesse no atacante Mosquito. O Cuca, que está lá na equipe de Curitiba, que treinou o Corinthians aí por um curto período, pediu a contratação do Mosquito. Isso pode viabilizar uma troca. O Alex Santana vir para o Corinthians e o Gustavo Mosquito ir para o Atlético Paranaense. O Alex Santana é meia de criação ou segundo volante. A diretoria junto com a comissão técnica agradaram aí com o nome do jogador e pode estar aí concretizando essa negociação. O Alex Santana tem 28 anos, é meio campo de origem. A comissão técnica do Antônio Oliveira gostou dessa possível contratação e viu que ele é um atleta muito móvel. Ele pode circular aí por diversas áreas do meio campo, assim como volante, mas também ele pode atuar como meia de criação, né? Então ele pode ser uma peça fundamental para o Antônio Oliveira. Nas próximas horas deve ter aí um entendimento dessa negociação, mas o de certo é que como o Cuca trabalhou aqui no Corinthians por um pouco período, ele gostou do Gustavo Silva e quer levar para o Atlético Paranaense, e o Corinthians agrada aí o nome do Alex Santana nos bastidores do Timão e pode viabilizar
essa negociação aí. É um atacante por um meio campista, mas o Corinthians precisa de meio campo. A gente viu aí que só tem o Igor Coronado e o Garro, né? Nesse meio campo mais ofensivo, até mesmo pro segundo volante. Vejo muito torcedor do Corinthians questionando aí o Fausto Vera, né? Que não vem aí... Jogou contra o Nacional do Paraguai, ele foi até um pouco bem. Mas nessa última partida, muita gente pegou no pé dele e não gostaram da atuação do Fausto Vera, né? O Alex Santana, ele tem nacionalidade búlgara, por já ter jogado alguns times lá da Bulgária, então ele tem a nacionalidade do Brasil, brasileiro, né? E búlgara. E ele também é destro, tem contrato com o Atlético Paranaense até 2026, porém pode viabilizar aí, segundo, depois dessa brecha da CBF, né? O atleta se encaixa naqueles jogadores que jogaram os campeonatos estaduais e por isso pode ser um reforço para essa janela até dia 19 aí de abril. Tem essa janela da CBF que se fecha dia 19 de abril. Então pode estar viabilizando essa negociação. O nome do Alex Santana agrada a vocês? Deixa aqui nos comentários. É bom deixar claro que é uma troca, viu? O Gustavo Silva pelo Alex Santana, tá bom? Deixa aqui embaixo se vocês confirmariam aí essa negociação, se vocês acham essa uma boa negociação para o Timão, o Gustavo Silva ir para o Atlético e o Alex Santana vir para o Corinthians. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai, ó. Vai, Corinthians!